Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 45. Gênesis 45, versos 1, 2, somente. Glória a Deus. Pai querido, graças te damos por estarmos unidos nesse santo lugar. Louvamos ao teu santo, maravilhoso nome. E reconhecemos que o Senhor é bom e que tua misericórdia dura para todos sempre. Se estende a todos os lugares dessa terra. O Senhor possa nos visitar de uma forma muito especial através da ministração da tua palavra, abençoando todo o teu povo, gerando entendimento que nós precisamos para vivermos na essência e na plenitude do Evangelho, que é vivo, que é poderoso, que é real. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Versículo 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Eu queria apresentar para vocês já de antemão, não é bem recomendável, mas faremos isso sem formalidades, sem protocolos. O tema da mensagem, e o tema da mensagem é o grito do perdão. O grito do perdão. José viveu a essência, a plenitude do perdão. E em um momento decisivo na sua vida, quando ele abre o seu coração, quando ele libera de fato e de verdade aquilo que tanto lhe oprimia, que tanto lhe reprimia, estava contido no seu peito. Ele faz de uma forma excêntrica, extravagante. Ele simplesmente esbraveja, reverbera, ao ponto que todo o Egito ouviu o seu grito. Seu grito chegou ao palácio de Faraó. Eu fico imaginando essa cena, irmãos. Nós vamos voltar ainda aqui, mas eu gostaria de falar sobre o grito do perdão. Eu não sei se você já viveu isso, já experimentou isso. Algo contido, sabe, no seu coração, apertando, lhe oprimindo. De repente você precisa liberar, e como alguém que arranca o carnegão. A TV era o tumor aqui? Quem teve um tumorzinho aí? Oh, rapaz. Minha mãe lembra, né, dessa cena. Foi um amigo meu me segurando e ela arrancando o tumor até sair o carnegão. Ah, Jesus. E dor, ainda tem a marcazinha. Hoje existem outros métodos, né? Mas naquela época era no cru mesmo. Assim é o perdão. Gente, o perdão dói. O perdão dói. O perdão não é algo conveniente. O perdão não traz comodidade alguma. Pelo contrário, ele nos intriga, ele nos confronta. O sentido da palavra perdão, ela advém de perda. E quando você pega a expressão perda e coloca no aumentativo, fica como? Perdão. Porque o perdão é uma perda grande.
Quando você libera o perdão, você está perdendo. E o que é que você está perdendo? Você está perdendo os seus direitos, você está perdendo suas razões, você está perdendo suas explicações, suas justificações, suas elucubrações. Você está perdendo sua vaidade, você está perdendo o seu orgulho, você está perdendo o seu ego, o seu eu. Então, o perdão é uma perda grande porque extrai isso de nós. Por isso que a expressão perdão. E para José foi algo tão forte, para José foi algo tão intenso, que o texto bíblico nos diz, ele gritou em alta voz e todo o Egito ouviu. Todo o Egito ouviu. De repente Deus nos colocou aqui diante de pessoas que estão com um sentimento no seu coração alojado há um bom tempo, e você reconhece que precisa se libertar desse mal. Você precisa repugnar, expelir, repelir, amputar isso que está alojado dentro de você. Você precisa botar para fora. Você sabe que isso lhe machuca, isso lhe fere, isso lhe paralisa. Você reconhece que o inimigo alcança vantagem sobre você por causa desse sentimento que provoca animosidade, aversões, ressentimentos. E você precisa viver agora a verdadeira essência do perdão. Chegou a hora, irmãos. Eu creio que é agora de liberarmos, de pôr para fora aquilo que não nos pertence. Toda mágoa, toda angústia, toda opressão, você não vai viver mais reprimido, amém? Agora vamos entender um pouco da história de José. A introdução da mensagem é a história de José. José começa a sofrer por causa dos sonhos que Deus lhe deu. José não pediu para sonhar, e José não sonhou por conta própria, simplesmente Deus lhe deu os sonhos, e a partir de então, esse sonho provocou algumas reações diferentes nas pessoas. E ele começa a sofrer por causa dos seus sonhos. Talvez você tenha sido perseguido, caluniado em sua família ou entre amigos por causa dos sonhos que você tem. Sonhos esses que não são seus, são de Deus para a sua vida. José pagou um alto preço por causa desses sonhos. O primeiro preço, ele foi traído e vendido pelos seus irmãos, pelo sangue do seu sangue, por aqueles que comiam na sua mesa, que deitavam na sua mesma tenda, como família, aqueles que chamava de irmão, filhos do seu pai. Então ele foi traído e foi vendido, mas o plano dos seus irmãos era matá-lo, enterrá-lo de vez, para ver se os sonhos de José acabavam. Até que havia um irmão mais velho, que evitou com que isso acontecesse, mas mesmo assim não conseguiu impedir que ele fosse lançado dentro de um cárcere, dentro de um poço, e ali ele ficou até que tiveram a ideia maligna de vendê-los para terras distantes, porque eles queriam, já que nós não podemos matar, então que ele vá para longe, porque nós não queremos saber de nada acerca da vida de José. Que preço tão alto. Então foi jogado no poço, foi vendido pelos seus irmãos, vai para uma terra estranha, diante de um povo estranho. Lá começa a trabalhar depois de ser vendido, na casa de um governador chamado Potifar, se dedica ao máximo, consegue atenção, conquista um lugar de destaque em sua vida, chega a uma alta posição, e lá, quando tudo parecia resolvido, de repente José poderia até imaginar que os sonhos estavam se cumprindo, o pior vem a acontecer. Ele é seduzido pela mulher de Potifar, e ao recusar, simplesmente é caluniado e injustiçado. E em silêncio, mais uma vez, ele vê o seu mundo cair. Dessa vez agora colocam eles na prisão como um tarado, como um estuprador, uma tentativa frustrada de estupro
era o pensamento que circulava naquela época. E agora ele vai para a prisão, para a pior prisão, onde está todo tipo de marginal, todo tipo de delinquente, todo tipo de pessoas ruins. Então ele foi traído e vendido pelos seus irmãos, foi injustiçado, né, e caluniado pela esposa do seu patrão, e agora ele está na prisão, e a Bíblia diz que tudo que ele tocava, Deus fazia prosperar, e assim foi a sua vida. Dessa maneira ele agia, dessa maneira ele vivia, e ele consegue destaque, começa a ser chefe daquele lugar, e você conhece a história, sintetizando, resumindo, em suma, o faraó tem um sonho, os copeiros, na realidade, o padeiro de faraó tem um sonho, e eles vão parar na prisão, e José desvenda aquele sonho. Só que ao desvendar aquele sonho, ia acontecer exatamente como José pediu. José olha para o copeiro e diz: lembra-te de mim quando estiveres diante de faraó. Mas mais uma vez, ele é esquecido, mais uma vez, ele é ignorado. O homem simplesmente esqueceu de José. Então agora se coloque na vida de José, traído pelos seus irmãos e vendido pelos seus irmãos, caluniado e injustiçado pela esposa do patrão, e agora ignorado e esquecido por um homem que você salvou a vida desse homem. O que esperar? Ele tinha tudo para sofrer de depressão crônica, ele tinha tudo para viver uma vida de frustração, de decepção, de amargura, de ressentimento, mas ei, você não vai ver José em momento algum murmurando, você não vai ver José em momento algum questionando, você não vai ver José em momento algum indagando algo. Ele simplesmente reage com ações e com atitudes. É a maior resposta que ele tem a dar por um universo que conspira contra ele. Ele poderia se sentir traumatizado, complexado. Tudo que eu faço dá errado. Será que ninguém me ama? Todos me odeiam. Assim era a vida de José. Você conhece a história. Deus provou e provou, mas quando Deus decidiu honrar, foi da noite para o dia. Foi. Ele acorda ainda como escravo, mas naquele mesmo dia, quando ele foi dormir, ele dorme como governador de todo o Egito. Em um só dia Deus é capaz de mudar a tua vida, a tua história. Em um só dia Deus é capaz de realizar todos os sonhos e cumprir todas as promessas. Em um só dia Ele pode te tirar das prisões e te colocar nos palácios. De um só dia Deus pode te tirar das cadeias e colocar do trono. Em um só dia Deus pode te tirar do pior lugar e te colocar no melhor lugar. De um só dia Deus pode fazer você uma pessoa sem nome em uma pessoa honrada, valorizada e respeitada. Em um só dia. Ele era um indigente, mas de repente as promessas se cumpriram na sua vida e o mundo ouviu falar em José do Egito. E agora ele está reinando no Egito, vivendo os seus sonhos. E alguns anos depois, é aqui onde eu quero chegar, Deus envia fome sobre toda a terra, e a fome chega a Canaã, na casa dos seus pais, dos seus familiares. E vieram pessoas de todos os povos daquela época, de todas as nações, sabe o que? Comer na mão de José. Ó, o que é que Deus faz? Comia. Isso é literalmente falando, comia na mão de José. José ficava sentado, administrando, vendendo, né, parte das cestas com cereais para as pessoas. Todas as nações José administrava e administrando. De repente ele olha na fila e vê 10 rapazes. Era justamente os seus irmãos. Já se fazia muitos anos. Ele reconhecia os seus irmãos por causa do traje, das roupas. Era muito conhecido a maneira de se vestir, as indumentárias de uma região para outra. E os egípcios, eles tinham um costume de que eles
rapava a cabeça, né? Arrancava todos os cabelos, se maquiava, os homens e mulheres, os piolhos para ele era algo terrível, então se maquiava, então era impossível os irmãos de José conhecer José. Vocês estão entendendo isso? Às vezes a gente olha a palavra e diz bem assim, por que José reconheceu seus irmãos e seus irmãos não reconheceu José? Então ele estava todo, sabe, maquiado, não é? Maquiado, e ainda com aquele turbante que os egípcios usam. Então não tinha como os irmãos reconhecer. E outra, José falava uma língua diferente. José usou os tradutores para se comunicar com seu irmão. Então houve esse diálogo, de onde vocês são, o que vocês querem, vocês são espias, e seus irmãos se defendiam. E esse diálogo é muito interessante, gente, porque José é muito inteligente. José está avaliando os seus irmãos. Aí José pergunta a história, eles contam a história, e José diz, eu não acredito, vocês estão aqui espiando, isso através de intérprete, de tradutores. Eles, não, de modo algum, nós precisamos. José prepara uma refeição com eles, trata eles de um modo bem especial, e ouve a história deles. Eles dizem bem assim, estão todos aqui? Eles disseram, não, ainda tem um filho do meu pai que se chama Benjamim, irmão legítimo de José por parte de pai e de mãe, que era justamente filho de Raquel, a quem tanto Jacó amou. E quando José ouve falar em Benjamim, disse, eu quero que vocês venham aqui com esse Benjamim. Nossos pais não vão deixar, meu pai não vai deixar, porque meu pai o ama muito. E José permite que eles vão com a cesta, porque José sabe que um dia vai faltar, e não havia outro lugar que eles pudessem recorrer, a não ser no Egito. E José diz o seguinte, na próxima vez eu só vou dar a vocês o mantimento necessário se vocês trouxerem o Benjamim. Quero saber se vocês estão falando a verdade ou não. E eles voltaram para casa, contaram a história ao seu pai, e o tempo passou e o mantimento acabou. E o seu pai disse, vocês precisam voltar ao Egito, leve gados, ovelhas, troquem pelos cereais, nós precisamos de alimento. Aí disse, pai, o homem lá, o príncipe do Egito, ele disse que só será possível se nós levarmos Benjamim, porque ele pensa que nós somos espias. E Jacó começa a gritar, Benjamim não, Benjamim não, Benjamim não, eu já perdi um filho, e se eu perder Benjamim eu morro. Tal era o desespero, mas não tinha outra alternativa, e Jacó permitiu que o seu filho fosse, e assim eles vieram. Quando ele se depara novamente com José, José reconhece Benjamim, conversa novamente com eles, pede para que conte a história é contada, e José ali dá o que eles queriam, os mantimentos, mas na hora de se despedir deles, José pega a sua taça de prata, coloca na bolsa de Benjamim. Escute isso, gente, isso é muito interessante, a estratagema de José, a estratégia de José. E quando eles estão indo, José manda os seus soldados abrir aquelas bolsas, porque ele alega que sentiu falta, deixa que está tudo tramado, senti falta da minha taça, e vocês foram os únicos povos que entraram na minha sala para jantar comigo, está com vocês, e aonde estiver, ele será meu escravo. E aí Judá, o irmão mais velho, disse, tudo bem, a gente aceita, nós não somos ladrões, aonde estiver essa taça, será seu escravo. E ao abrirem todos os cestos, nada encontraram, a não ser no cesto de Benjamim, havia a taça de José. E José disse, agora vocês voltem para sua casa, e esse rapaz será meu escravo para todo sempre. E aí Judá, como irmão mais velho, disse, meu senhor, permita que eu lhe fale. Meu pai perdeu um filho. Esse filho foi devorado por animais selvagens, ferozes, silvestres. E meu pai até hoje chora todos os dias por causa desse filho. Me arrepiei toda agora. Forte demais essa cena. Eu fico imaginando aqui. Aí ele disse, não permita que isso aconteça, porque meu pai não vai sobreviver. Eu fico como fiador do meu irmão.
deixe que meu irmão volte, e eu pagarei o que tiver que pagar no seu lugar, para que o meu pai não sofra mais. Vocês estão entendendo isso? Aí é essa hora que José fala em hebreu. Eu falo em hebreu, ele diz: por favor, saiam todos daqui, me deixa só com eles. Acho que naquela hora os irmãos ficam espantados, aterrorizados. Ele fala hebreu. José tira aquela turbante, olha para os seus irmãos e começa a gritar: eu sou José, o irmão de vocês, sou eu mesmo, venham até mim. Começa a abraçar e beijar cada um deles. Essa história é forte porque antes de José se revelar, José avaliou o coração dos seus irmãos para saber se eles seriam capazes de cometer a mesma maldade que um dia cometeram. E quando José percebeu que eles estavam realmente sarados, que eles tinham aprendido com seus erros, José gritou que o Egito todo ouviu o seu grito, e o palácio de Faraó ouviu a sua voz. Gente, isso é o perdão, sabe? O perdão vem chacoalhar a nossa alma. O perdão vem confrontar as nossas convicções. Por gentileza, vamos ver novamente o texto. Versículo 1, 2 e 3. Versículo 1, versículo 2, na verdade. Então José, não se podendo conter, imagine isso, gente. Ele não podia mais se conter, ele não conseguia mais se disfarçar. Diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, os seus servos egípcios. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. É sobre o grito de perdão que eu quero falar, porque eu creio que Deus quer extrair de você esse grito. É necessário que você seja forte. O perdão não é para os fracos, é para o forte. O perdão é para os sábios. Os tolos não conseguem perdoar. Quer ser feliz o momento? Vai e se vingue de quem te fez mal. Mas se você quer ser feliz a vida toda, perdoe. Perdoe, perdoe, perdoe. E o grito do perdão é um grito alto, é um grito intenso, é um grito forte, é um grito latente. E eu creio que todos nós já vivemos experiências frustrantes, que gerou certas decepções com algumas pessoas e que precisamos botar para fora aquilo que está reprimindo a nossa vida, que está doendo, apertando o nosso peito. E o grito do perdão me ensina algumas lições aqui na vida de José. Primeira lição: José ofereceu perdão sem exigir desculpas. Posso repetir? José ofereceu perdão sem exigir desculpas. Ele se deu a conhecer os seus irmãos e foi abraçando e beijando eles. Vamos ver isso na Bíblia? Versículo 3, 4, 5. E disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Chegai-vos, chamam para perto. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos,
por me haverdes vendido. Para quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Estou com vontade de dar um grito tão alto aqui, irmão. Eita Deus. Ele oferece perdão sem exigir desculpas. Ei, escuta, quando Jesus está na cruz do Calvário, você lembra que Jesus disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Alguém pediu desculpa? Você está esperando alguém pedir desculpa para você liberar o perdão? Ninguém pediu desculpa, mas Jesus ofereceu perdão sem eles pedirem desculpa. Quando o filho pródigo vai viver a sua vida dissolutamente e depois volta arrasado e arruinado, porque todas as portas do mundo se fecharam, menos a porta da casa do seu pai. Quando ele volta, ele vem cheio de explicação. Você lembra essa história? Ele vem cheio de explicação e o seu pai simplesmente o abraça. E ele, pai, o seu pai interrompe e diz: faça uma festa, matem um cordeiro, traga novas vestes, tragam novas sandálias e coloque um anel na mão desse rapaz, porque ele não é escravo, ele não é servo, ele não é bastardo, ele não é órfão, ele é meu filho. O verdadeiro perdão, ele dispensa explicação, sabe? Ele dispensa explicação. Não importa quem está certo, não importa quem errou, não importa quem feriu, não importa quem foi ferido. Ele dispensa explicação. Ele dispensa qualquer tipo de explicação. José não pediu satisfação. José não pediu uma explicação. José simplesmente se revelou e não exigiu que os seus irmãos se desculpasse. É verdade que, conforme já foi dito, para não entrarmos em contradição, José avaliou o coração dos seus irmãos e sabia, por causa das atitudes, que os irmãos estavam arrependidos. Da mesma forma, Jesus na cruz, Jesus oferece perdão sem esperar desculpas, sem exigir desculpa, mas ao mesmo tempo esse perdão alcançará a vida daqueles que estão arrependidos, e somente os arrependidos subirão aos céus. Vocês estão entendendo, né? Para eu não me perder aqui, é importante deixar tudo pontuado. Em outras palavras, eu quero dizer que Jesus veio para salvar os perdidos, mas voltará para levar os arrependidos. Então, o grito do perdão é oferecer perdão sem exigir desculpas. Agora, você é o José dessa história aqui. Eu não sei quem são os teus irmãos, eu não sei quem são aqueles tantos que te fizeram mal. Mas a questão é se você está disposto hoje, aqui, agora, a oferecer perdão sem exigir desculpa. É isso que Deus quer saber. É isso que Deus precisa saber. Amém? Segunda lição sobre o grito do perdão, por isso que o grito é tão alto e é tão forte, é que José liberou o perdão por entender os mistérios de Deus. José liberou o perdão não é simplesmente porque ele é bonzinho, fofinho, legalzinho. Uma vez eu fiz algo bom para alguém, aí essa pessoa perguntou: poxa, eu estou maravilhado, muito feliz. Aí eu disse bem assim: olha, eu estou fazendo isso não é porque eu sou bom, não. Eu estou fazendo isso por causa do Cristo vivo que habita em mim. É por causa dele que faço o que eu faço, porque se não fosse ele, eu ia fazer o contrário. Mas é o Cristo vivo que habita em nós, e nos impulsiona a darmos um passo além, a acreditarmos e acender uma luz no meio da escuridão, a estendermos as mãos aos caídos e a levarmos palavras de esperanças.
aqueles que se encontram desesperados. É por causa do Cristo vivo. Por causa do Cristo vivo. Não é porque José é bonzinho, não. É porque ele acredita em um Deus vivo. E aqui ele libera o perdão por entender os mistérios de Deus na sua vida. Veja comigo o versículo 7 e 8. Olha os mistérios. Deus me enviou adiante de vós. Meus irmãos, que coisa forte. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me enviou, pois por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. José olha para os seus irmãos e diz: não se culpem, não fiquem atormentados, vocês são apenas coadjuvantes dessa história cujo Deus é protagonista. Ele escreveu como deveria ser e assim foi. José disse bem assim: olha, ele se antecipou e me trouxe para cá, não para que eu me tornasse mais o salvador da minha casa, como diziam os meus sonhos, onde simplesmente as 11 estrelas, o sol e a lua se curvavam diante da estrela de José, onde os feixes de trigo se curvavam diante de José. Foi isso que fizeram com que os irmãos o matassem, porque além de sonhar, ele contava muito os seus sonhos, né? Então José está agora diante dos seus irmãos e dizendo: foi Deus não queria apenas que eu fosse salvador da minha família, Deus não queria apenas que eu fosse salvador da minha tribo, Deus não queria que eu fosse apenas salvador das minhas terras, Deus não queria apenas que eu fosse salvador da minha nação. Deus se antecipou e me trouxe para aqui para que eu viesse ser salvador do mundo. Salvador do mundo foi José, porque a fome se alastrou por toda a terra e só no Egito havia mantimento, e só havia mantimento no Egito por causa de José. A sabedoria e a inteligência de José. Então, meu irmão, libere perdão e entenda os mistérios de Deus. Eu na minha vida tinha muitas perguntas. Senhor, por quê? Senhor, para quê? Senhor, por quê? Senhor, para quê? Senhor, por quê? Para que isso? Por que isso? Para que isso? Até que um dia o Senhor me visitou e disse: eu sou a resposta para todos os teus porquês. E eu entendi todos os mistérios, entendi todos os desígnios de Deus. Pouco tempo eu partilhava isso com alguns amigos, e hoje eu consigo olhar para a minha história e ver Deus me guiando, Deus me conduzindo, Deus me guardando, Deus me protegendo de tantas coisas. E eu só tenho a agradecer. Assim foi a vida de José, meus irmãos. Olha, ele diz: Deus me trouxe antes. Deus! Será que você é capaz de pensar assim? Vamos parar de vitimizações. Vamos parar de mimimi. Quem procura culpado nunca acha solução. Vamos parar. Vamos reconhecer que Deus ainda é soberano. E sua soberania é absoluta. É absoluta. É absoluta. Vamos acreditar que ainda que venham nos fazer mal, Deus transforma todo mal em bem. Ainda que venham pronunciar palavras de maldições, Deus converte essas palavras de maldições em palavras de bênçãos. E isso é muito importante, irmãos. Então, vamos liberar o perdão por entendermos que os mistérios de Deus em nossas vidas são maiores. São maiores. São maiores. Terceira lição do grito do perdão. Essa talvez seja mais dura. Prepara para recebê-la. Viver o perdão com reconciliação. Essa é mais dura. Porque ele perdoou, mas restaurou
e reconciliou. Há pessoas que pensam, eu perdoo, mas ele lá e eu aqui, ele norte e no sul, e espero que o céu seja bem grande para nunca ter que me cruzar com ele lá. Uma vez eu encontrei uma pessoa dizendo isso, pastor, eu espero que o céu seja grande, 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 porque eu não quero cruzar com fulano lá. Eu disse, irmão, eu acho que você não vai. Eu acho que você não vai. É tão simples a oração do Pai Nosso, e a gente, colocando entre aspas, para que de repente alguém não esteja vendo aqui, reza todos os dias, mas ainda não aprende. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem tem nos ofendido. Assim como condicional. Se você não perdoa, você não tem perdão. É forte. Se você não perdoa, você não tem perdão da parte de Deus. É muito forte. E agora, é liberar o perdão, é viver o perdão com reconciliação. Gente, no lugar de José, o que você faria? Venhamos e convenhamos, sejamos francos, sinceros e verdadeiros. Olha, meu pai vai ficar aqui comigo, Benjamim também. Vocês voltem para a terra de vocês. Tem mantimento suficiente, qualquer coisa, se precisar, pode vir nos procurar. Mas show. José não, gente. Olha o que José faz, versículo 9. Versículo 9 ao 15. Apressai-vos, subi a meu pai e diz-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos. Ixi, meu Deus do céu. Tu, teus filhos, meus irmãos, ele está dizendo, né? Os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado, e tudo quanto tens. Aí, olha o que José diz, cabra macho retado. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmo, e meu irmão Benjamim ver também, que sou eu mesmo quem vos fala. Os irmãos ainda estavam desconfiados. Será que não é um espectro perambulante? Será que não é um fantasma? Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto, apressai-vos, e fazei e descer meu pai aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a Benjamim, não, e José beijou a todos os seus irmãos, chorando sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele, esqueçam tudo, venham para aqui, porque aqui nada vai faltar. Eu vou sustentar vocês até o fim. Gente, o perdão de verdade, ele exige de nós reconciliação. Esse é o perdão divino. Imagine se Deus na cruz do Calvário dissesse, eu perdoo vocês que crucificaram meu filho, porém, vão todos para o inferno. Não era perdão. Perdão de verdade, ele restaura. Perdão de verdade, ele gera reconciliação. José chamou seus irmãos. Tudo, esposas, filhos, venham para aqui, eu vou sustentar vocês, porque eu entendo que Deus fez tudo isso. Agora, sabe o que é que eu acho lindo nessa história? Eles viveram algumas décadas, e a história de José se encerra, sem nunca José ter questionado, murmurado antes, e nem depois José não passou em face os erros que lhe foram cometidos. Sabe quando a Bíblia diz bem assim, que Deus apaga os nossos pecados, dos vossos pecados eu não vos lembrareis mais? Não é que Deus sofre de amnésia e de dislexia, não, gente. Quando a Bíblia diz, dos vossos pecados eu não me lembrarei mais, é que Deus está querendo dizer, eu não vou passar na cara os teus erros.
Em conflitos de casais, em conflitos de amigo, a primeira tendência diante de uma discussão é cada um em nome da sua razão. Mas você fez isso, mas você falou aquilo. E começa, né? Ele está dizendo, eu não vou passar em face, eu não vou passar na cara. José viveu isso, José nunca passou o erro na cara, nunca apontou o erro, nunca sequer citou, mencionou o caso, o episódio, não há registro algum. Jacó, quando vai morrer, e diz bem assim, filho, eu estou morrendo, Deus está me chamando, por favor, não se vingue dos seus irmãos. Está na história. José, pai, eu jamais faria isso, cuidarei dos meus irmãos até o fim. Jacó preocupado, se eu acho que ele não está fazendo isso por consideração a mim. E José disse, não é por consideração ao Senhor, pai, é por consideração a Deus, é por entender que Deus sempre esteve no controle de tudo. O grito do perdão é um grito alto, é um grito que chega a lugares que nem sequer imaginamos, é um grito que gera liberdade, é um grito que gera libertação, é um grito que traz paz, é um grito que cura, é um grito que sara, é um grito que restaura. Agora deixa eu te dizer algo aqui, irmão, na conclusão dessa mensagem, e com toda veemência, com toda seriedade. Se você não for capaz de perdoar, Deus não será capaz de te promover. Sabe por que Deus colocou José no trono? Porque sabia que ele agiria dessa forma. Lembra do Salmo de Davi, Salmo 23? Ele não deseja a morte daqueles que lhe fazem mal. Ele não deseja a tragédia nem o fim. Ao contrário, ele diz, prepara uma mesa bem grande, na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Sabe o que é que ele está dizendo? Deus dá longos anos de vida aos meus adversários, aos meus inimigos, e muita saúde, para que eles vejam, contemplem e testemunhem das tuas maravilhas sobre a minha vida. Esse é o coração, segundo o coração de Deus. Eu tenho por certo que Deus fez o que fez na vida de José, porque bem sabia que José seria capaz de perdoar. Caso contrário, Deus não permitiria que ele viesse a uma posição tão grande, se não tivesse um coração tão nobre. Gostei dessa frase. Williams, por favor, anota aí. Coração, uma posição tão grande, se não tivesse um coração tão nobre. Deus conhece o coração do homem. Deus sabe exatamente o coração do homem. É por isso que a Bíblia diz, a quem temos que perdoar, perdoe, assim como eu perdoei, para que Satanás não alcance vantagens sobre nós. Irmão, não deixa Satanás frustrar os planos de Deus na sua vida, não deixa Satanás interferir nos projetos, nos propósitos, nos desígnios de Deus na sua vida. Se tiver que gritar, grite, se tiver que arrancar, se rasgar, faça isso. Em nome de Jesus, mas libere esse perdão que te atormenta, libere isso que tanto te machuca, que tanto te fere. Chegou a hora, é agora, momento oportuno de deixar Deus agir em nossas vidas. Amém? José se tornou grande por causa do seu nobre coração. Por causa do seu nobre coração. Eu creio que Deus tem grandes coisas a fazer em nossas vidas, mas Deus não será a nosso favor se não entendermos que Ele nos abençoa para abençoarmos. Ele não nos abençoa para nos envaidecermos. Algumas pessoas querem a bênção de Deus simplesmente para se envaidecer. Mas quanto mais você abençoa, mais você é abençoado.
Lembra da canção do Shot Crente, né? Pastor Wilk. É do pastor Wilk ou do pastor... Eu sei que a canção diz, o refrão diz bem assim: crente que abençoa é abençoado, né? Quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoado. Abençoador, alguém... Sou abençoado, sou abençoador, né? Sou abençoado, muito bem. Sou abençoado, sou abençoador, sou abençoado, sou abençoador, sou abençoado, sou abençoador. José entendia isso. Agora você que deseja o fim dos teus inimigos, eu vou te dizer esse texto. Depois eu digo o endereço, tá? Quando cair o teu inimigo, não te alegres. E não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Forte, né? Recebe o endereço aí para anotar. Quando precisar, vai até ele. Provérbios 24, versículo 17. Coloca na projeção, por gentileza. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e quando tropeçar, não se regozije o teu coração. Próximo. Para que o Senhor não veja, e isso seja mal aos seus olhos, e desvie dele a ira. Forte, né? Anota, irmão, porque um dia você vai precisar. Um dia quando você tiver com o coração assim, querendo fazer oração imprecatória. Conhece a oração imprecatória? Senhor, prepara e promove. Prepara e promove, né? Querendo o fim do irmão. Por gentileza, coloca aí, Sandro, Provérbios 16, versículo 7. Assim está escrito: quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Em outra versão, vai dizer que quando o caminho do Senhor... Eita, eu ouvi meu amigo ali, Flávio Rodrigues, eu vi essa cena de perto. Quando o caminho do homem é agradável ao Senhor, Deus faz com que os seus inimigos se reconciliem com ele. Flávio Rodrigues foi injustiçado há uns anos, e Deus fez com que seus inimigos, adversários, se reconciliassem com ele. É que visse Deus em sua vida. Isso é lindo demais, meus irmãos. É coisa que só Deus faz e que só Deus pode fazer. Então, não se alegre com a queda do seu inimigo. Não se regozije, porque Deus vai se entristecer da sua atitude. Tem um versículo que eu não me recordo agora. Vou ficar te devendo o endereço. Mas o versículo diz bem assim: aquele que cavar uma cova para o seu próximo, nela cairá. Esse versículo tem tudo a ver com o adágio popular que diz: o feitiço volta contra o feiticeiro. Existem sentimentos que têm um efeito bumerangue. Você joga, e não importa com mais força você joga, com mais força volta para você. É o efeito bumerangue. Tenha cuidado com o que você deseja para o próximo. Porque você... Quem foi que achou? Um cheiro depois, viu? Heterossexual, um cheiro. O que faz uma cova cairá nela, e a pedra voltará sobre aquele que a revolve. Gente, e aí? É forte, não é? Deus está ensinando muita coisa aqui a gente, né? Que faz uma cova. Lembra de... Eita, Jesus. Lembra de Mordecai? O Amã... Rapidinho, gente. O Amã Agadagita faz uma forca para Mordecai. Se você conhece a história de Esther na Pérsia com o rei Assuero, ele faz a forca, mas sabe quem é enforcado? Não Mordecai, o Amã, o Agadagita. Os homens que bolaram o plano, que forjaram,
que maquinaram a situação para que Sadraque, Mesaque e Abidnego viesse ser carbonizado na fornalha ardente. Esquentaram até 7 vezes, os camaradas começam a dançar lá dentro. E o rei via que não era mais 3, eram 4. Os homens que fizeram aquilo, depois que eles saíram ileso, nem odor de fumaça havia, o rei disse bem assim: eu quero ver o que é que está havendo diferente aí, coloque esses homens lá. Eles morreram na fornalha. Da mesma forma, os homens que criaram, o que fizeram para Daniel. Você conhece essa história, né, gente? Os homens que criaram, forjaram a situação para Daniel. Daniel ficou na cova dos leões, uma noite, nada aconteceu. Depois os homens que criaram aquilo lá, eles foram lançados na cova dos leões. Por quê? O efeito bumerangue. Quanto mais força você joga, mais forte vem. O que faz uma cova cairá nela. O feitiço volta contra o feiticeiro. Você quer? É uma pergunta retórica, eu sei que você quer. Que Deus te honre. Que Deus te coloque em alta posição, em lugar de destaque, em lugar de respeito. Ei, libera perdão. Libera perdão. É preciso liberar o perdão, caso contrário, eu vou ler mais uma vez. O inimigo alcançará vantagem sobre você. E eu tenho certeza que você não quer isso. Por gentileza, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Amém? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Assim está escrito: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, para causa de vós o fiz na presença de Cristo. Para que, versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque não lhe ignoramos os seus desígnios. Você que não liberou perdão, saia daqui ao menos ciente de que você não vai prosperar. Estou sendo muito sincero. E as portas não vão se abrir e os caminhos não vão aparecer. Porque Satanás está alcançando vantagem sobre a sua vida. Você precisa desse grito. É o grito da liberdade. É o grito da libertação. É o grito da independência. É um grito alto. Porque servirá de testemunho para todos. Você foi capaz de perdoar. Não é um grito sutil, é um grito alto. Todo o Egito reconheceu a nobreza de José. Eu volto a te dizer: o perdão não é porque a pessoa merece, é porque você precisa. Perdão não é questão de mérito, é questão de necessidade. Ah, pastor, mas ele não merece, o senhor não sabe o que foi que ele fez. Tudo bem, ele não merece, mas você precisa. Deixa eu te dar só mais um motivo para você perdoar. Por mais mal que uma pessoa tenha lhe feito, ela nunca fará o mal que você fez a Deus. E se Deus foi capaz de lhe perdoar, passe adiante. Vai tu e faz o mesmo. Repassa, transfere. Se você alcançou amor, transfira amor. Se você alcançou graça, transfira graça. Se você alcançou perdão, transfira perdão. Sabe por quê? Porque a gente não pode oferecer aquilo que a gente não tem. Se a gente não tem, é porque a gente não recebeu. Então, sabe algo que é preciso ser dito aqui? Antes de perdoar alguém, alguns vão entender o que eu estou dizendo. Antes de perdoar alguém, você primeiro precisa se perdoar.
eu acho que o processo mais difícil é isso, é se perdoar. Porque quando a gente é traído, ofendido, ferido, a gente fica naquela paranoia. Onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Meu Deus do céu! Fica se culpando, se autoflagelando. Por isso é impossível você liberar o perdão para o outro se você não liberar o perdão para si. E a Bíblia nos mostra que José era sarado porque José não se culpa. José não se culpa. Ei, pare de se culpar. Se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Pare de se culpar. Libere esse perdão, porque ele não vai te fazer bem. A vingança é um veneno amargo que a gente toma pensando que está fazendo mal ao outro. Libera. Libera, porque existem doenças psicossomáticas, de natureza emocionais, que afligem totalmente a nossa vida, afeta o nosso ânimo, justamente por causa da falta de perdão. Se você perceber comigo, você não consegue viver quando você tem um coração amargurado, você não consegue fazer uma refeição porque falta apetite, você está rangendo os dentes e lembrando do que fulano cicrano fez ou falou. Vai dormir, cadê o sono? Não há sono. Simplesmente você não consegue dormir, porque está lembrando da raiva, do mal que lhe fizeram. Não há mais disposição. Você não consegue fazer nada, porque de repente você está trabalhando, vem a imagem do miserável, da miserável, né? Porque elas também fazem raiva. E aí vem e você fica atormentado. Então libere o perdão. Viva o perdão. Solta o grito entalado na garganta, alojado no peito, como fez José. Grite para que todos possam ouvir, para que todo mundo possa saber que você é sarado, que você foi curado, que você foi restaurado. Amém, irmãos? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.